paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Vamos prosseguindo então naquilo que estamos ministrando nesta escola. Mais uma vez aqui minha gratidão a Deus por esta rica oportunidade. Também louvo a Deus pela vida do pastor Hélio, que nos proporciona esta oportunidade gloriosa. E louvo a Deus também pela sua vida, porque sem auditório não existe escola bíblica, não é verdade? Então a sua presença aqui honra muito a Deus, honra muito o vosso pastor. Todo líder, quando investe em ensino da palavra, ele está sempre pensando no povo, nas pessoas. E é muito triste quando a gente investe e as pessoas não respondem, né? Porque não por causa de nós, mas por causa do valor da palavra. E quando as pessoas não respondem à altura daquilo que Deus está investindo, é triste. E todo líder sente. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje nós não vamos focar em quem está ausente. Nós vamos focar em você que está presente. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, parabéns, você conseguiu. Aleluia. Que eu imagino a batalha que foi esta manhã, não é verdade? A cama com aqueles braços enormes tentando te prender, você pelejava para levantar, ela segurava pelas suas pernas, e você, parecia que você estava livre, e ela puxava você de volta, não é verdade? E quando a cama estava perdendo as forças, o lençol enrolava no seu pescoço, não é verdade? Mas você é vencedor. Olha você aqui nesta manhã na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você pegar a apostila, página 3. Página 3. Você vai encontrar aí o esboço daquilo que vamos falar nesta manhã. E vamos imediatamente para Êxodo capítulo 18. Mais uma vez, nós vamos ler o texto base e em seguida vamos para o versículo de hoje, desta manhã. O 21 diz assim: E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. O interessante disso aqui é que não importa se você é maioral de 1000 ou maioral de 10, a exigência de Deus é a mesma. Não é verdade? Então você não precisa esperar ser líder aí de uma grande multidão para se sentir responsabilizado a atender a expectativa de Deus. Na verdade, a exigência para os que lideram 1000 é a mesma para os que lideram 10. Agora vamos ao verso 19. Diz assim: Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas a Deus. Podem se assentar. O tema de hoje é identificando aqueles que nos tornarão mais eficazes. Diga comigo assim: eu preciso aprender a identificar aqueles que me tornarão mais eficaz. O pastor Fernando falou uma coisa ontem, muito bonita, eu também li num livro. Na verdade, eu li um outro livro do pastor Charles Swindoll. Ele é pastor de uma igreja de base batista na Califórnia. E o pastor e doutor Charles Swindoll, ele cita
o Dr. Charles Foster, que o pastor Fernando Carvalho citou aqui ontem. E nesta citação que ele mesmo disse, o Dr. Foster diz exatamente isto, que o mundo de hoje precisa não de pessoas talentosas, mas de pessoas profundas. E essa afirmação é muito forte, e o Dr. Swindoll, que citou o Dr. Foster no seu livro, e o tema do livro do Dr. Charles Swindoll, ele escreve sobre Paulo, e o tema do livro é Paulo, um homem de graça e coragem. E ele fala sobre essa questão da profundidade, da necessidade de se ter conteúdo. E ele fala também sobre a crise da superficialidade. Então veja bem, ele mostra que a superficialidade tornou-se talvez um dos piores males deste século. Ou seja, as pessoas acostumaram a serem rasas, superficiais. Por uma série de fatores, de razões, não dá para enumerá-las, mas eu traria pelo menos 2 aspectos ou 2 fatores que tornam as pessoas superficiais. Em primeiro lugar é a arrogância. Uma pessoa arrogante é uma pessoa que acha que não precisa ler, não precisa assistir, ouvir, não precisa se relacionar, não precisa receber. Algumas pessoas atingem um certo grau de autossuficiência e de arrogância que elas não têm sequer paciência mais para lidar com os outros. E por causa disto, ela acaba se tornando consideravelmente superficial, porque ninguém, absolutamente ninguém, dá conta de abarcar ou de entender tudo. A razão do porquê nós ouvimos outras pessoas, lemos outras pessoas e etc., assistimos e coisas dessa natureza, é exatamente porque nós necessitamos do ponto de vista do outro. Nós necessitamos da capacidade analítica do outro, que tem um dom diferente do nosso. Então eu posso pregar uma linda mensagem sobre os discípulos do caminho de Emaús. Eu posso fazer um seminário na nossa igreja, 1 mês, falando sobre os 2 discípulos do caminho de Emaús. Mas o dia que eu parar para ouvir uma outra pessoa falando sobre os discípulos do caminho de Emaús, aquilo vai somar, aquilo trará informações novas, porque será abordado um ponto de vista que eu não consegui abordar, eu não teria conseguido ver, porque o seu dom regula a lente do seu óculos. O seu dom regula o foco do seu óculos ou do seu binóculo. Então, quando você olha para algo na obra de Deus, ou mesmo na palavra de Deus, você consegue enxergar aquilo por um determinado foco, quem sabe 1 ou 2, 3 ângulos diferentes. Mas esta visão está normalmente condicionada à característica do seu chamado e à característica do seu dom. Eu tenho uma historinha interessante, antiga, na verdade, meu pastor já contava isso há muitos anos atrás, e eu nunca esqueci. O que acontece quando os 5 dons do ministério analisam o mesmo problema? Diz que um dia surgiu um pequeno buraco na parede da igreja. Apareceu um buraco, assim, um buraquinho na parede da igreja. Na parede. E aí apareceu aquele buraco. Como é que esse buraco surgiu aqui? O que a gente faz com esse buraco? Bom, vamos ouvir então os oficiais da igreja para a gente saber o que fazer. Então, primeiro chamaram um apóstolo. Falou, apóstolo, tudo bom? Surgiu um buraco aqui na parede da igreja. E nós estamos preocupados com esse buraco, não sei se esse buraco pode aumentar. E o que o senhor acha? O apóstolo virou e falou assim, buraco? Cadê o buraco? Ah, aquele buraco ali. Não, aquele ali eu ponho um pouco de cimento e tal, aí resolve depois. Mas vamos voltar ao assunto aqui da cruzada que a gente estava planejando fazer e tal. Nós temos que fazer um investimento em missões, nós vamos plantar uma igreja não sei aonde e tal. Esqueceu o buraco.
Aí não ficaram satisfeitos, não está bom ainda. Vamos ouvir o profeta. Chama lá o profeta, vamos ouvir o profeta a respeito desse buraco. Aí veio o profeta. Ô, profeta, tudo bom? Surgiu um buraco aqui na parede aqui, nós estamos preocupados e tal, já ouvimos uma opinião. Aí o profeta olhou e falou assim, quem fez esse buraco na parede desta igreja? Isso é um desrespeito com a obra de Deus. Isso é uma agressão à casa do Senhor. Este buraco precisa ser consertado imediatamente e precisamos identificar o agressor, quem fez isso à casa de Deus, porque assim diz o Senhor. E o profeta já entrou profetizando e queria cortar a cabeça do fazedor de buraco. Acharam o profeta muito tenso, muito... Falei, não, vamos ouvir aqui uma outra pessoa. Chama lá o evangelista. Ô evangelista, tudo bom? Tudo bom. Você está vendo, surgiu um buraco ali na parede da igreja, nós estamos sem saber o que fazer. O evangelista olhou o buraco. Esse buraquinho, gente, vocês estão esquentando a cabeça com esse buraquinho? Quanto é que gastaria para consertar esse buraco aí? $200? Me dá esse dinheiro que eu compro de folheto. Eu prefiro comprar $200 de folheto, nós estamos fazendo evangelismo lá no bairro tal, está faltando folheto, do que gastar $200 para ficar consertando buraquinho em parede de igreja. Esquece isso aí, gente. Igreja, templo não vai para o céu não, quem vai é o povo. Mas não ficaram satisfeitos, chamaram o mestre. Chamaram o mestre, falou, o que você acha dessa situação aqui, um buraco na parede da igreja? Ele olhou, falou, olha, isso aqui reflete a falta de conhecimento da palavra de quem fez isso aí. Porque para fazer uma coisa dessa na parede da igreja, a pessoa certamente não tem um fundamento bíblico, um conhecimento da palavra. Nós precisamos urgentemente promover um seminário de ensino bíblico, para começar a educar o povo, para que o povo aprenda a valorizar as coisas de Deus. Porque esta pessoa certamente, ela está sem o fundamento bíblico. E sem o fundamento bíblico as pessoas fazem tanto um buraquinho na parede, como elas causam outros danos maiores à obra de Deus. Então a solução é o ensino da palavra. Por fim, chamaram o pastor. Pastor, olha lá o buraco na parede, qual é a sua opinião? O pastor olhou o buraco e falou assim, gente, antes de me preocupar com o buraco, eu me preocupo com a pessoa que fez esse buraco. Porque a pessoa, para fazer esse buraco, certamente ela estava tensa, nervosa, quem sabe passando por um problema, quem sabe é um marido triste, irrealizado, quem sabe uma esposa frustrada, quem sabe um filho de uma família desajustada. Antes de resolver o problema do buraco, nós precisamos descobrir quem é essa pessoa, porque eu preciso fazer uma clínica pastoral com ela. 5 abordagens diferentes para o mesmo buraco. Em outras palavras, uma das coisas que eu espero que Deus coloque no seu coração, nessa escola, você está ouvindo abordagens diferentes, de assuntos diversos, com perícia por parte dos preletores, e uma das coisas que eu espero que Deus coloque no teu coração, é exatamente a humildade, a capacidade para desenvolver esse senso de relacionamento com o espírito de ensino. Porque se você sair daqui, porque você não está aqui neste seminário para aprender tudo da palavra de Deus. Porque nem os que ensinam sabem tudo da palavra de Deus. Mas você está aqui nesse seminário para aprender a aprender. Porque se você sair daqui com o caráter do aprendiz, significa que em pouco tempo, você, não vou dizer que você é superficial, não posso te julgar, analisar o seu interior, mas eu diria que em pouco tempo você estará mais profundo, você estará mais consistente, haverá mais qualidade de Deus no seu coração, na sua vida, será mais facilmente percebido o trânsito, o mover do Espírito de Deus na sua vida, no seu chamado e no seu ministério. Portanto, não despreze o ponto de vista do outro dom. Isto te ajudará a crescer. Quantos podem dizer amém? Nós abordamos ontem a situação ou o relacionamento de Moisés
com Jetro como uma introdução, mostrando inclusive como Deus se relacionou com Moisés na sua limitação, na sua fraqueza. Hoje nós vamos ver exatamente essa dialética do relacionamento de Moisés com Jetro. O que aconteceu nesse relacionamento? O que é que podemos tirar disto? E o que é que Deus intenta nos ensinar ao colocar na sua palavra um texto tão explícito, tão gritante, tão claro de mentoramento espiritual? O que é que Deus está tentando nos dizer? Em primeiro lugar, Deus usou Jetro na vida de Moisés para pelo menos 3 coisas diferentes. Em primeiro lugar, Deus tinha um plano para Moisés liderar o povo hebreu. Moisés não tinha futuro como egípcio. Moisés nunca seria governante do Egito. O máximo que ele conseguiria, sendo, quem sabe, um dos governantes do Egito, quem sabe um herdeiro de Faraó, o máximo que ele conseguiria seria um mausoléu debaixo de uma daquelas pirâmides, um sarcófago qualquer em algum lugar, uma múmia que talvez teria sido descoberta aí, estaria exposta lá no Museu de Cairo. Mas Deus tinha um projeto melhor para ele. E o projeto de Deus para Moisés envolvia o povo hebreu, envolvia o seu povo. E, portanto, a primeira coisa que aconteceu nesse encontro de Jetro com Moisés, ou Deus usou Jetro na vida de Moisés para tirar o Egito do seu coração e da sua aparência. Então veja bem, no relacionamento interministerial, seja de mentoramento, seja de liderança, de submissão, esse relacionamento de submissão e de liderança, ou seja, este relacionamento, mesmo que independente, ministerialmente falando, a grande verdade é que Deus acaba usando pessoas nas nossas vidas para nos moldar, no processo de estabelecimento do nosso dom, quando Deus começa a trabalhar para remover de nós determinadas coisas que atrapalharão a nossa fluência, que atrapalharão a nossa eficácia, coisas que existem na nossa personalidade, na nossa estrutura, quem sabe às vezes até na nossa própria formação cultural. Existem coisas da nossa cultura que são terríveis. Uma delas é essa guerra de horário. Uma guerra de horário. A gente luta para fazer as coisas, começar as coisas na hora, no horário, marca um horário. E existe uma influência cultural terrível sobre o povo brasileiro, que não valoriza o horário em hipótese alguma. E as pessoas nunca estão presentes nos lugares na hora marcada. Por isso, inclusive, que muito brasileiro não é bem sucedido nessa terra. Porque americano marcou com você 10 horas, 5 para as 10, 10 para as 10, ele já está lá te esperando. Você chegou 10 e 5, você já está atrasado. Porque eles aprenderam, desenvolveram essa cultura da importância do horário. Entenda uma coisa, o americano não é bem sucedido por acaso. Ninguém é bem sucedido por acaso. Você assistiu agora, talvez tenha assistido, flashes dessa Olimpíada. Entenda isso, ninguém é bem sucedido por acidente. Camarada está lá na maratona, chegou em primeiro lugar. Eu nem sabia que estava correndo essa maratona, cheguei em primeiro lugar. Você já viu isso alguma vez? Já viu? O indivíduo está lá no triatlon, e nada, e corre, bicicleta, de repente venceu. Olha você, eu venci, olha, eu nem sabia que eu estava correndo. Não, meu irmão, aquilo ali é anos de investimento, anos de treinamento. A pessoa teve que abrir mão de muita coisa, ela teve que renegar muitas outras. Você acha que é por acaso que Michael Phelps tornou-se o maior atleta da história das Olimpíadas, com 8 medalhas de ouro só numa Olimpíada? O que ele fez? Comeu pizza o dia inteiro e assistiu televisão, chegou lá em Pequim e começou a nadar, não foi? Ninguém é bem sucedido por acaso. Se você está esperando
que a sorte exploda sobre a sua cabeça, derrame um unguento mágico sobre você, e que da noite para o dia você comece a falar inglês, arranje um emprego de $5 mil por semana, e se torne aí um mega empresário próximo. Olha, eu não vou dizer que é impossível, porque Deus faz realmente coisas absurdas. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu nunca vi isso acontecer em 44 anos de vida. Quem está entendendo? Então, nesse processo, o que Deus faz? Deus coloca pessoas na nossa estrada para começar a trabalhar traços da nossa personalidade e, às vezes, até mesmo do nosso temperamento, que são obstáculos para nós chegarmos a atingir o sucesso, a prosperidade ou aquele ideal, aquilo que nós idealizamos. E por que não dizer o propósito de Deus nas nossas vidas? Coisas que nós não conseguiríamos vencer sozinhos. Eu sou pastor local também, eu vejo, eu lido com as pessoas, cada um tem uma deficiência numa área. Às vezes é excelente, extraordinário numa determinada área, mas extremamente deficiente numa outra. E tem que ficar botando pilha, ajudando, entusiasmando, para poder ajudar aquela pessoa a vencer aquela etapa, aquela fase. Porque alguém está vendo o teu futuro melhor do que você. Então, quando Deus coloca alguém na tua estrada para pegar no teu pé, muitas vezes até para te pressionar, para te constranger, para te desafiar, para te confrontar, é porque esta pessoa pode estar vendo o teu futuro melhor do que você consegue enxergar. Segundo lugar, Deus usou Jetro na vida de Moisés para redirecionar e dar um novo sentido à sua vida. O texto de 2:21 diz: Moisés consentiu em morar com aquele homem. Olha como que Deus é sábio. Deus tinha nós falamos ontem, Deus tinha o propósito com Moisés. Moisés nasceu para aquele propósito. Mas 80 anos depois, o homem ainda estava cru. Porque a influência que ele recebeu era exatamente a influência do inimigo que ele ia enfrentar. Então ele não podia de forma nenhuma estar preparado. Na verdade, 40 anos depois, ele não podia ainda estar preparado para aquela missão. Então ele precisava de mais 40 anos, de uma influência madura, de uma influência grave, de uma influência que viesse trazer um contrapeso para a sua história, para o seu background, até o momento em que ele encontrasse com Deus na sarça. Porque escute bem, existem coisas que Deus nos falará daqui a 5, 10 anos, que se ele falasse hoje nós não entenderíamos. Precisamos de um processo nas nossas vidas, para formar uma base para entender aquilo que Deus vai nos dizer. Coisas que Deus te disse hoje, coisas que Deus te disse ontem, se ele falasse há 5 anos atrás, ele jogaria essas palavras ao vento, porque você não entenderia. Imagine você entrar na escola, primeiro ano seu na escola, você entra no final do primeiro grau, né? Ali, 7ª, 8ª série. Seu primeiro ano na escola. Aí você entra na sala de aula e encontra a professora explicando aquela coisa útil da equação do 2º grau. Já viu? Tem coisa mais útil no ensino brasileiro do que a equação do 2º grau. Você leva 2 anos estudando aquilo, nunca usa para nada na vida. Mas imagina você entrando numa escola pela primeira vez na vida e está lá a professora explicando a equação do 2º grau. Ela pode explicar para você 10 anos. Você não vai entender. Entrando no primário, a gente já quase não entende, não é verdade? Imagine se você entrar e pegar aquela explicação de cara. Você não vai entender. Aquilo será desperdiçado. Então Deus precisa nos fazer passar por um processo. E muitas vezes nós não somos capazes de direcionar as nossas vidas. Vamos ser claros aqui, vamos admitir, pelo menos interiormente. Quantas vezes você
não sabia qual emprego escolher, se você pegava aquele emprego na funilaria ou se você ia entregar pizza. Quantas vezes você não sabia se comprava a bicicleta ou se casava com a moça? Ou seja, momentos cruciais da vida da gente que nós não sabemos o que fazer. Dá aquele branco, aquela dúvida, meu Deus, será que eu faço isso ou faço aquilo? E é por isso que nós precisamos de pessoas para nos ajudar a direcionar as nossas vidas e dar um sentido novo a ela. Porque quando a pessoa vem do mundo, a pessoa se converte, vem para dentro da igreja, quando ela chega dentro da igreja é como se fosse um bebê. Porque não nasce de novo, a pessoa não nasce de novo, embora o corpo seja grande e tudo, mas espiritualmente aquele é um bebê. Então a pessoa nasceu de novo. Agora imagine você sair do hospital, trazer um bebezinho para dentro de casa, chegar, colocar ele no berço e falar, daqui para frente agora é responsabilidade sua. Com o bebezinho no berço. E o bebezinho lá, ué, ué, ué. Não, agora se vira, você já nasceu. O que acontece? Isso é um processo, não é verdade? Trata, cuida, troca fralda, vai, cresceu. 1 aninho, 2 aninhos, já está andando, já está falando mais ou menos, já sabe segurar a mamadeira, vai levando. Ou seja, alguém precisa direcionar aquela pessoa. Colocar aquela pessoa no rumo, na estrada certa. Lá na frente ela será capaz de tomar decisões sóbrias, conscientes. Mas até que isso aconteça, alguém precisa te direcionar. Agora, o que acontece com a pessoa de dura serviço? O indivíduo insubmisso, inflexível, espírito rebelde. O que acontece com ele? É aquela pessoa volta ao problema do número 1 da superficialidade, que é o quê? A autossuficiência, a arrogância, a prepotência. Então, qualquer pessoa que chega e fala, sugere, e tal, a pessoa já estufa o peito, já engrossa a voz, já fala, não, isso aí eu já sei, rapaz, isso aí... Conhece aquele tipo de pessoa que qualquer coisa que você fala com ela, ela já sabe, ela já viu? Você já viu esse filme em algum lugar? Tem não, né? Ah, sorte sua. Qualquer coisa que você fale com ela, qualquer coisa. Rapaz, você ficou sabendo, rapaz, que acharam o anel da esposa do Kennedy na Lua? É verdade, fiquei sabendo, eu li esses dias atrás. É mesmo. Qualquer coisa que você disser para determinadas pessoas, elas já sabem, elas já viram, elas já conhecem. E elas não admitem a possibilidade de dizer assim, eu nunca ouvi isso antes. Uau! Eu estava indo ontem para casa com a minha esposa, e a gente falando exatamente sobre a definição da palavra entusiasmo, que o pastor trouxe aqui ontem. Eu falei, que coisa linda, eu nunca tinha ouvido aquilo antes. Nunca atinei para checar a etimologia daquela palavra. Você imagina que coisa linda. Significado da palavra entusiasmo. Eu saí daqui ontem e descobri uma coisa a mais. Mas tem gente que é uma missão árdua. Dizer assim, olha, eu não sabia disso, eu nunca ouvi isso antes. Olha, estou aprendendo isso hoje. Com isso, o que acontece? Deus nunca pode usar alguém para mudar aquela pessoa de rumo. E às vezes ela está indo na direção errada. Ela está indo na direção do precipício, da inutilidade, da miséria, da mediocridade. Deus sabe, Deus tem o instrumento para mudar aquilo, mas não pode por causa do livre-arbítrio. Quem está aqui ainda, diga glória a Deus. Em terceiro lugar, Deus usou Jetro na vida de Moisés para prover meios para ele conhecer e testar o seu chamado. Esse texto vale a pena abrir aí, 3:1. É um texto conhecidíssimo, mas vamos ver hoje por essa perspectiva. 3:1. Êxodo 3:1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Diga comigo, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian.
Então, a terceira coisa que Deus usou Jetro na vida de Moisés para prover meios para ele conhecer e testar o seu chamado. Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus não é bobo. Além dele ser Deus e ser a mente mais extraordinária que sempre existiu, infinita, unicamente infinita do universo, Deus não é bobo. Se o homem, se as empresas exigem alguma referência, exigem alguma experiência, ninguém vai entregar para você, eu acabei de me formar agora na faculdade, eu sou cientista de foguete, entregar para você o próximo foguete da NASA que vai para a Lua, para você construir sozinho. Ninguém vai fazer isso na vida. Terminou o curso de medicina? Terminei. Então agora você vai fazer residência num hospital qualquer aí. Vai fazer residência. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sabe lá quanto tempo, até você poder começar a responder por si mesmo, poder assinar, começar a assinar os exames, consulta e diagnósticos e etc. Você acha que Deus é diferente? As pessoas saem, às vezes, aqui um pouco diferente, né? Mas eu lembro no Brasil, na minha época de curso teológico, aquela coisa toda, eu lembro direitinho, quando eu terminei meu curso teológico, e aquela coisa cheia de informação teológica na cabeça, eu imaginava não que eu sabia tudo, mas que eu já sabia muito. Com 21 anos de idade. Eu imaginava que eu já sabia muita coisa, só porque a minha mente estava atolada do básico da teologia, que alguma coisa salva, outras nem salvam. Eu lembro quando eu ia pregar, as primeiras mensagens que eu ia pregar, e eu fazia questão, eu queria trazer o máximo de informação teológica possível, e para poder mostrar para as pessoas, olha aí, está vendo, eu tenho uma formação teológica. Aí depois os anos foram passando, eu fui vendo, eu falei, meu Deus, que besteira, que bobagem, para que isso? Não vou dizer que teologia é inútil, a teologia no sentido puro da palavra é muito importante, é muito útil. Mas a grande verdade é que a igreja foi abalada por homens que não tinham essa sistematização teológica. Eram homens que conheciam a Torá, a estrutura do Velho Testamento e ponto final. E muito das interpretações que eles tinham daquilo não foi aproveitada. Porque muitos, até por interpretarem de uma determinada forma, não conseguiram ver o Messias. Por erro de interpretação. E ele então foi atrás de homens comuns, cobradores de impostos, pescadores. Tinha um médico que apareceu depois lá, não era parte dos 12, mas apareceu depois lá, escreveu um dos livros, o livro de Lucas e o livro de Atos. Mas a maioria era gente simples, iletrada. Pessoas que recebiam com facilidade a influência. Pessoas moldáveis. Quem está entendendo? Aí o que acontece nesta relação? O texto diz claramente, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian. Como é que Deus vai entregar 1.200.000 pessoas? De acordo com Deik. 1.200.000 pessoas na mão de um homem que tinha uma boa formação secular, tinha estudado no Egito, tinha um problema lá de gagueira, mas era um homem inteligente. Como é que Deus ia entregar nas mãos dele 1.200.000 pessoas para pastorear, se ele nunca tinha cuidado sequer de um gato? O que Deus fez? Deus proveu uma pessoa na vida de Moisés para dar a Moisés a oportunidade de ser testado no seu chamado. Então, se você não aprender a identificar as pessoas que Deus tem levantado na sua vida para dar a você a oportunidade de ser testado, experimentar aquela área, aquele ministério para o qual você foi chamado, se você não aprender a identificar esse tipo de pessoa, você será muito menos eficaz. Pode até chegar a ser ineficaz, improdutivo. Por que será que existem tantos problemas no corpo de Cristo, tantos escândalos no meio de liderança, tanta coisa ruim que acontece, coisas tristes, que não vale nem a pena falar?
Por que será? Coisas horríveis que acontecem, que denigrem a imagem da Igreja de Cristo, que inclusive afasta algumas pessoas do Evangelho. Uma das razões, não é a explicação toda, porque claro que eu não tenho a explicação toda, mas uma das razões é porque existem muitas pessoas trabalhando no seu chamado, quando elas nunca foram testadas, quando elas nunca receberam nenhum tipo de mentoramento, de discipulado. Elas surgiram, isso acontece muito no Brasil, no meio artístico. Surgiu, o indivíduo se converteu, tem nome, é famoso, 2 meses depois já está nos púlpitos, pregando, dando testemunho, cantando, falando. Por que que uma pessoa comum tem que passar 3, 4, 5 anos, passar por uma escadinha ministerial, estudar, aprender a palavra, para lá na frente começar a receber oportunidade, e o famoso, aquele conhecido, com 2, 3 meses já está desfilando de celebridade espiritual? Vamos ser franco aqui, gente. Eu não estou dizendo, escute bem, eu não estou dizendo que essas pessoas famosas que se convertem, não têm ministério, não possam ser usadas por Deus. Não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é de uma síndrome que permeia a igreja brasileira, que usa pessoas conhecidas e famosas para se sentir nobre. A igreja, pelo menos até um tempo atrás, usava o nome dessas pessoas para se impor diante da sociedade, para apresentar para a sociedade algum sentimento de nobreza. Tipo, olha aí, tá vendo? Ó, nós temos a fulana, nós temos o ciclano, nós temos o cantor Beltrano, o artista ciclano, nós temos o político Beltrano, tá vendo? A igreja é importante. Mas eu quero dizer para você uma coisa, a igreja não é importante por causa de fulano ou de ciclano. A igreja é importante porque o fundador da igreja é Cristo Jesus, o Senhor, e sobre esta pedra ele edificou a sua igreja. A igreja não precisa de ninguém especial e famoso para se autofirmar. Uma experiência muito linda, que inclusive o Dr. Charles Swindoll também fala no seu livro. Paulo, um homem de graça e coragem. Estou traduzindo do título em inglês. Ele diz uma coisa muito interessante, que logo depois da conversão de Paulo, ali no capítulo 9, e hoje nós sabemos quem foi Paulo, para que Paulo foi chamado, mas olha que coisa interessante, Deus chamou Paulo, Paulo se converteu, foi para o deserto da Arábia, ficou lá aproximadamente 3 anos, volta do deserto da Arábia, se apresenta em Jerusalém, começa a pregar, fazer e acontecer, e o perfil de Paulo, até o momento da sua conversão, era de um homem autossuficiente, um homem capaz, um homem, inclusive, prepotente, orgulhoso, violento, e que queria se impor pela força, queria fazer média com a Suprema Corte, e que estava disposto a fazer qualquer negócio em defesa da fé. Se converteu, aquela história toda e tudo, mas era um homem extremamente capaz. Paulo falava, na pior das hipóteses, 4 idiomas. Era um homem muito bem formado, falava hebraico, ele era judeu, falava aramaico, falava grego e falava latim. O homem ideal para um projeto internacional. O homem ideal. Aí se converteu. Se converteu, o que estava na mente de Paulo, provavelmente? Que a igreja precisava demais dele. Porque a memória que ele ainda tinha era a memória dos crentes todos acuados, escondidos em guetos, em cantos de rua, fugindo dele mesmo. E que provavelmente, quem sabe, a igreja não sobreviveria sem ele. E o doutor Swindoll, ele faz uma análise impressionante quando ele mostra o seguinte: qual foi a primeira coisa que Deus fez com Paulo? A primeira coisa que Deus fez com Paulo, já depois de convertido, depois de ter ido para o deserto da Arábia, voltou a Jerusalém, encontrou com os apóstolos, foi ajudado por Barnabé, apresentado para os apóstolos, e quando Paulo pensou que ia explodir, ia se tornar o maior evangelista de todos os tempos, Deus pega Paulo e isola na sua cidade, e larga ele lá por um tempo.
E o que o livro de Atos diz até o final do capítulo 11 é impressionante, que a igreja cresceu, prosperou, igrejas plantadas em todos os lugares, e Paulo não aparece na jogada. Deus pode te usar, mas Deus não depende nem de mim, nem de você. Eu digo mais, você é extremamente importante no projeto de Deus, mas Deus consegue tocá-lo sem você. Aí sabe quando que Paulo volta de novo? Paulo volta de novo quando o avivamento explode em Antioquia. Explode um avivamento, aquele fogaréu e tal, e Barnabé era um dos pivôs daquele avivamento. E aí Barnabé vai lá na cidade dele, lá em Tarsos, e busca ele, encontra ele lá no meio do nada. E aí então, quando ele chega em Antioquia, imagino eu agora, né? Encontra aquele fogaréu, gente batizada no Espírito Santo, cura, milagres, gente indo para missões e voltando aquele fogaréu. E ele viu aquilo, e quando chegou a hora de Deus, Paulo já estava pronto, era a pessoa que estava a ponto de se tornar quem foi. Pronto para sofrer, pronto para ser abnegado, pronto para entregar a honra e a glória nas mãos do Senhor, que é o único digno de recebê-las. E ele chega em Antioquia e vê todo aquele fenômeno acontecendo sem ele. Sem ele. Levante a sua mão direita. Deus está tratando com o nosso ego nesta manhã. Diga comigo assim: Deus não depende de mim para nada. Número 2, a necessidade de Moisés receber ajuda humana prova algumas coisas. Eu vou te mostrar 3. Primeiro lugar, que todo aquele que acha que não precisa de ajuda sucumbirá. Porque o que eu gostaria que você raciocinasse comigo é o seguinte: você certamente tem na sua mente quem foi Moisés. Eu não sei onde eu coloquei o pano que vocês me deram. Aonde? Aí, obrigado. Obrigado. Eu imagino que esteja fresco na sua mente. Que o cabelo fica caindo na testa, atrapalha. Quem foi Moisés? Vamos fazer aqui uma análise rápida. Quem foi Moisés? Moisés, na verdade, é um mito. Moisés, na verdade, é um ícone. Se você chegar em Israel e perguntar para o povo judeu quais são as 2 pessoas mais respeitadas aqui na história de Israel, eles vão dizer Abraão e Moisés. Terceiro lugar, Davi. São os 3 grandes nomes da cultura de Israel: Abraão, Moisés e Davi. E Moisés é tratado com um cuidado muito especial, um carinho muito especial, por uma razão. Abraão é o pai de tudo, Abraão é o início de tudo, mas Abraão não deixou nenhum legado escrito. Moisés foi um instrumento que Deus usou para transformar um grupo de desorganizados, de escravos desorganizados, numa nação com constituição e tudo. Foi Moisés que Deus usou para dar esta forma para aquele povo. Moisés era o homem que viu a glória de Deus na sarça, que na sua primeira experiência já conversou com Deus em voz audível, e que começou já a ver milagres extraordinários, viu um pedaço de pau virar uma serpente, voltar a virar madeira, viu a sua mão ficar leprosa, ficar boa, foi para o Egito, começou a ver sinais extraordinários. A palavra de Moisés movia a natureza. Existem alguns pesquisadores que acreditam que as pragas do Egito foram orquestradas por um acontecimento que foi a explosão de um vulcão chamado Santorini, na costa oeste ali da região da Grécia. E eles explicam lá como que os efeitos da explosão daquele vulcão
orquestrado de forma correta, cronológica, causaria efeitos idênticos às pragas que são descritas no livro de Êxodo. E aí alguém virou para mim e falou assim, mas olha aí que coisa, estão querendo tirar o mérito de Deus. Eu falei, não, você está vendo por um outro lado, eu vejo por um ângulo completamente diferente. Pelo contrário, se foi realmente a explosão para nós não importa se foi ou se não foi, mas se foi realmente a explosão de um vulcão e etc., e os efeitos disso e tal, pelo contrário, isso ainda enobrece muito mais a Deus, porque prova que Deus é capaz de controlar e manipular a natureza nos mínimos detalhes para cumprir com seus propósitos. E isto sempre aconteceu ao longo da história. Agora eu quero que você imagine Moisés no meio dessa orquestra de acontecimentos. E Moisés ia, dava uma palavra, orava, falava, profetizava. Aquilo acontecia no tempo exato, cronometrado por Deus. É esse homem que eu estou falando. Um homem que puxava a cadeira e falava, Deus, aparece aqui que eu preciso falar contigo, tem um problema no arraial. Aí descia uma nuvem, que a Bíblia chama de densas trevas. A palavra no hebraico, que é efanel, significa densas trevas. É como se você olhar para o céu e ver aquelas nuvens negras fechadas para o pior dos temporais. Aí descia aquela nuvem absurda, espessa, dentro da tenda de Moisés. E ali começava a sair a voz de Deus de dentro daquela nuvem. Então, só para refrescar sua memória, estamos falando desse homem. Agora imagine, alguém chegar para esse homem, depois de já ter visto quase tudo isso que eu descrevi, e dizer para ele assim, Moisés, senta aqui que eu tenho um conselho para te dar. Preciso falar com você. O que você está fazendo ali está errado, rapaz, isso não vai funcionar, você vai morrer e vai matar esse povo. Senta aqui que precisamos conversar. Agora eu pergunto aqui, inclusive para os nossos colegas, qual é o líder hoje que depois de experimentar tudo que Moisés experimentou, sentaria para ouvir alguém? Todo aquele que acha que não precisa de ajuda sucumbirá. Está aqui o exemplo de Saul em relação a Samuel. 1 Samuel 13:13. E você sabe da história. Saul foi ungido rei sobre Israel depois do clamor do povo. E Samuel era o homem que tinha o direito legal de realizar esse tipo de cerimônia. Ungiu Saul, rei sobre Israel. E aí o que acontece, meu irmão? Saul, depois que foi ungido rei sobre Israel, Saul se transformou. Saul não ouvia mais ninguém. Mais ninguém. Parece aquele tipo de gente que tem na França. Enquanto é uma pessoa comum na igreja, maravilha. Dócil, o pastor fala, está tranquilo. Se o pastor repreende, está maravilha. Agora, deu um título para aquela pessoa, chamou de diácono, de presbítero, de evangelista ou de pastor, acabou. Deu um título para aquela pessoa, esqueça. Ela não vai ouvir mais ninguém. E eu cansei de ver pessoas se perderem exatamente depois de receberem determinados títulos. E às vezes também vai um pouco de culpa nossa, que às vezes a gente está tão apressado em querer ajudar a pessoa, promover a pessoa, ver o ministério da pessoa florescer, que às vezes também nós não esperamos o tempo certo de Deus para fazer. Às vezes com medo também de que a pessoa vai embora, vai mudar de lugar, vai para outro ministério, coisa dessa natureza, a gente acaba cedendo e acaba promovendo a pessoa para um nível que ela não está preparada. Alô? Quem está aqui, diga amém, Jesus. Aí Saul, arrogante, não ouvia mais ninguém. Deus falava uma coisa, ele fazia outra. Deus dizia uma coisa, ele tentava enganar Deus e a Samuel. Por fim, quando ele, e isso é importante, eu quero que você guarde isso. 1 Samuel 13:13. Pode abrir, que é uma aplicação muito importante. Eu quero te mostrar o perigo de não ouvir pessoas mais experientes. Primeiro Samuel 13:13. Quem achou vai dando glória aí.
Agora escute isto. Na minha opinião, no meio deste monte de letras extraordinárias que é a Bíblia, este é um dos versículos mais impressionantes. Escute isto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olhe para mim aqui, escute isto. Vou traduzir em miúdos o que Samuel está dizendo para Saul. Como foi que Deus perpetuou o reinado de Davi? De que maneira? Davi já morreu, Davi já está no paraíso esperando a ressurreição dos mortos. Mas o reino dele continua eterno. Como que Deus fez para perpetuar o reinado de Davi? Fazendo com que o Messias viesse da linhagem de Davi. Então, quando o Messias veio da linhagem de Davi, o reinado de Davi passou a ser eterno. Porque o Messias é eterno, o reinado dele não termina, e ele será eterno em ponto final. Como Davi é o cabeça da linhagem messiânica, o reinado de Davi é um reinado eterno. Certo? Agora escute o que Samuel está dizendo para Saul. Disse assim: Saul, seu bobo, seu nécio, idiota, escuta, Saul, hoje Deus confirmaria o teu reino para sempre. Era hoje, seu bobo. Em outras palavras, se Saul tivesse a capacidade de obedecer a Deus e de ouvir orientação, Saul teria sido o cabeça da linhagem messiânica. Porque não existe outro meio de eternizar um reinado senão pela linhagem messiânica. Agora eu te pergunto, será que Saul tinha ideia do que ele estava perdendo? Só por ser rebelde, por ter a índole dura, por não aceitar conselho, mentoramento, será que ele tinha ideia de que naquele dia, é o que eu costumo dizer constantemente, às vezes lá para o meu próprio povo, você não sabe o que vai acontecer num belo dia, num belo culto, você não sabe. Nós precisamos parar de agir como quem acostumou com Deus. É culto hoje à noite, culto de domingo. Realmente, vai estar lá o pastor Fernando. É culto de domingo à noite, mais um culto de domingo. Já participei de 349 cultos de domingo à noite. Aí alguns sabem o que fazem? Não, eu estou muito cansado, depois eu compro o tape. Eu estou muito cansado, hoje eu não vou. E a pessoa não sabe que talvez exatamente aquele, era o dia que estava na agenda de Deus. E naquele dia Deus ia fazer algo que ia marcar a vida daquela pessoa para sempre. Porque Deus é uma surpresa geral. Como que Saul podia imaginar que aquele era o teste final, gente? O teste final está lá na agenda de Deus, é o teste. Se ele passar, eu vou confirmar o reinado dele para sempre. Sabe o que aconteceria nos evangelhos? Quando aparece aquele ceguinho lá dizendo Jesus, filho de Davi, ele teria gritado: Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. Mudaria toda a história mudaria. Seria uma outra estrutura. E ao invés de ser lembrado como um desastre, um fracasso, ele seria lembrado como o grande homem que encheu o coração de Deus de prazer e que seria o único homem na Bíblia chamado de o homem segundo o coração de Deus. Mas jogou tudo na lata do lixo, por uma razão: era incapaz de ouvir pessoas mais experientes. Pastor Samuel falando aqui ontem sobre a questão da crise, pessoas que vão embora, aquela história toda. E eu lembrando, de alguns casos, que eu aconselhei pessoas que foram embora desesperadas. E eu chamei e falei: escuta, meu filho. Pessoas que foram embora esse ano. Escuta, um pouco de paciência, para que essa pressa? Que desespero é esse? Você já esperou 4, 5 anos. Vai virar agora o governo, vai ter eleição agora. Muita coisa pode acontecer.
Deus usa essas estações, esses ciclos. Espera um pouco, espera mais 5 meses, 6 meses. Não, que eu não sei o que lá, que eu não aguento mais, que eu estou desesperado. Então, não tem jeito? Não, então vai. Aí bate lá no Brasil, o telefone começa a tocar aqui. Ah, pastor, ora por mim. E eu cheguei aqui, imaginei que não sei o que lá, fulano me prometeu um emprego, ciclano me disse que ia colocar não sei aonde, Beltrano falou que... Eu falei, mas você não ouve conselho, meu irmão. Você não ouve conselho. O que eu posso fazer agora é clamar a Deus por misericórdia. Quem sabe Deus vai ter misericórdia de você e te abre uma porta, te possibilita voltar ou abre para você uma porta aí. Vou clamar por misericórdia. Mas se você tivesse ouvido um conselho, se você tivesse parado para escutar alguém um pouco mais maduro, mais experiente do que você não estaria nessa situação. Quem está aqui ainda? Número 2, não existe líder de sucesso que antes não tenha recebido a influência de alguém. Diga comigo, não existe líder de sucesso que antes não tenha recebido a influência de alguém. Jesus. Uma coisa que eu gosto muito no Benny Hinn é a maneira como ele honra a pessoa que o mentorou. Eu gosto muito daquilo. Não apenas a Catherine Kuhlman, como também os grandes homens do passado, alguns velhinhos. De vez em quando ele leva no programa dele uns velhinhos. Esses dias ele levou lá um pastor luterano. Ele entrou no set de filmagem desse jeito assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Quase 80 anos de idade. Entrou assim, aí sentou o Benny Hinn naquela alegria. Não, fulano de tal, está aqui e tal. Eu nunca tinha visto aquele homem na vida. E o Benny Hinn apresentou, não, esse aqui foi o homem que lançou os fundamentos da televisão evangélica nos Estados Unidos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, que coisa linda. Então eu admiro isso, pessoas que não se esquecem daqueles que o influenciaram. Onde quer que você esteja amanhã, onde quer, talvez o seu ministério vai ser 10 vezes maior do que o nosso, os 3 aqui juntos. Eu torço para que seja. Mas se for, não esqueça daqueles instrumentos que Deus usou para te abençoar. E dê honra a quem merece honra. No caso de Eliseu, segundo Reis 3:11, diz que Eliseu deitava água para Elias. Então não existe, meu irmão, não existe líder de sucesso que antes não tenha recebido influência de alguém. Eu estou sintetizando agora porque meu tempo já está a ponto de terminar. 2.3. Deus põe pessoas estrategicamente no nosso caminho para nos ajudar naquilo que necessitamos. Aí eu coloquei aqui the ultimate example, o exemplo melhor de todo, que é Jesus e João Batista. Escuta isso. Jesus o Salvador, Jesus o nosso mestre, o nosso querido e amado mestre. A única porta de salvação. Esse Jesus dependeu de alguém. Precisou de alguém. Tinha coisas que João Batista tinha que ele não tinha. Que isso, pastor, que heresia é essa? É verdade. Jesus era da tribo de Judá. Não existe sacerdócio na tribo de Judá. Sacerdócio terreno. Para estabelecer o ministério dele na terra, ele dependia de uma bênção sacerdotal. Como Deus sabia que o sistema sacerdotal nunca daria a ele aquela bênção, o que Deus fez? Deus gerou um homem de uma linhagem legítima sacerdotal, João Batista, filho de pai e mãe levitas, herdeiro do sacerdócio. Deus pegou esse menino, tirou da cidade, levou lá para o deserto, para ele não se contaminar com a estrutura corrompida judaica, afastou ele do town, para que ele tivesse a coragem de, na hora certa, dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dizer o seguinte, um dos textos mais fantásticos, depois você lê com cuidado, não dá para ler texto por texto, mas lê depois do começo do livro de João, até o capítulo 4 de João, quando começa a ler a história da mulher samaritana. João vira e fala assim:
eu não o conhecia, mas aquele que me chamou para profetizar, disse que sobre quem eu visse o Espírito descer em forma de uma pomba, este seria o Messias. Eu vi e testifico. Eu não conhecia. What do you mean? O que você quer dizer com eu não conhecia? Você é primo dele. O que ele está tentando dizer não é que ele não conhecia Jesus, a pessoa de Jesus. O que ele está tentando dizer é o seguinte: uau, eu não sabia que era o meu próprio primo. Eu estou esperando há anos ver a pomba descer na cabeça de alguém. Eu não sabia que era o meu próprio primo. Digam glória a Deus. E eu termino dizendo para você 3 coisas que Moisés viu em Jetro. Em primeiro lugar, ele viu em Jetro o socorro de Deus no momento em que ele mais necessitava. Olha aí, 2:21. 2:21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. 2:21. Ele viu em Jetro o socorro de Deus no momento em que ele mais necessitava. Por quê? Ele estava foragido. Sabe qual era a lei daquela época? Se você não tem família, naquela época não tinha estrutura econômica igual hoje, né? Então, como é que se estava seguro? Se estava seguro num clã familiar forte. Era assim que se estava seguro. Todo indivíduo errante era potencialmente um escravo. Porque ia chegar um momento que ia bater a fome, a necessidade de um teto, e etc. E aquela pessoa ia pedir refúgio em algum lugar, e a forma com que ela pagaria aquilo era trabalhando de forma escrava. Lembra de Jacó e Labão? Que tinha até um certo parentesco, mas não teve negócio. Então olha o que Deus fez. No momento em que ele mais precisava, Deus colocou alguém na estrada dele. E naquele momento, ele recebeu casa, comida, água, roupa lavada e uma esposa. Quando na verdade o que ele merecia era escravidão. Não tinha nada o cabra, sozinho fugiu com a roupa do corpo. Número 2, ele viu um homem mais experiente e disposto a investir nele. Quem aqui é dessa igreja? Levante a mão. Então eu queria pedir para você ver nesse campeão aqui, exatamente o que eu estou descrevendo. Porque quando Deus levanta um líder para um povo, você pode observar, tem pessoas que só se adaptam aqui. Bateu aqui, adaptou, acabou. Daqui não vai sair nunca. Quando Deus levanta um líder, Deus está pensando num povo. Deus está pensando na história de determinadas pessoas. Porque aquele líder está dotado de alguns talentos, dons, compaixão, que casa com a necessidade daquelas pessoas. E o que você precisa é ver exatamente o que eu estou dizendo. Alguém mais experiente, disposto a investir em você. Sabe qual é o grande desafio? É que o líder é tudo isso que eu acabei de descrever, mas não é perfeito. Esse é que é o problema. E é aí que as pessoas se chocam. Porque o líder também é humano. E porque é humano, então também comete seus mistakes. Um dia está triste, um dia está alegre, um dia está tranquilo, um dia está preocupado, aí dá uma resposta qualquer e tal, e a pessoa não consegue entender isso, não consegue separar uma coisa da outra. Terceiro lugar, ele viu a oportunidade última de mostrar para Deus que ele era confiável. Olha o capítulo 4, versículo 18. Então foi-se Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz.
Camarada tem uma visão de Deus na sarça, pegando fogo. Deus fala com ele em voz audível. Alguns nem voltariam. Não, Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus. Aí o pastor liga, fulano, você sumiu. Pastor, o negócio de eu ouvir a voz de Deus pessoalmente. Ele apareceu para mim numa sarça, falou comigo. Negócio de daqui para frente agora eu sei o que eu vou fazer. Deixa comigo. Não se meta na minha vida. O cara recebe uma profetada da igreja do outro, já some. Imagina se ele visse um anjo dentro de uma sarça pegando fogo. Moisés volta lá, termina de ver aquela maravilha, discute com Deus, fala com Deus e tal, reclama aqui, fala lá, apresenta as fraquezas dele. Quando ele está convencido, viu os milagres, pau virando cobra, cobra virando pau, mão leprosa, mão. Quando está tudo resolvido, tá. Posso ir? Deus pode. Ele volta lá e fala, meu sogro, como é que está? Tudo bom, tudo bom. Eu tive uma experiência com Deus, Deus apareceu para mim no deserto, assim. Deus me chamou para isso. Posso ir? Aí diz o texto, e o sogro dele disse, vá em paz. Então ele viu a oportunidade de mostrar para Deus que ele era confiável. Coloque-se de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós temos esta próxima aula agora com o pastor Fernando. Deus vai falar muito ainda conosco. Mas o nosso desafio é exatamente reter o que Deus diz. Eu usei um exemplo na igreja, se tocar o telefone na sua casa, 3 horas da madrugada, fala, escuta, olha, pegamos o seu número aqui por acaso, aqui é da imigração, você foi sorteado para ganhar o green card, não precisa de nada, você vai ganhar o green card. Então é o seguinte, eu tenho umas instruções para te dar. O que você vai fazer? Ah, fala aí, vou ver se eu lembro. Ah, eu vou passar no prédio tal, falar com fulano de tal. Ah, tá bom, amanhã eu vou. Ploft, é assim que você vai fazer? Peraí, instrução para me dar é, você vai pegar 4 blocos, 3 canetas de cada cor, você vai ligar um gravador, você vai ligar uma câmera, para garantir que você vai entender as instruções, que aquilo vai mudar a sua vida. Você não pode tratar instruções que vão mudar a sua vida de qualquer maneira. Então você tem que guardar as coisas que Deus tem te falado, de tal forma que amanhã a sua vida será mais efetiva. Senhor, nesta manhã nós te glorificamos. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Nós te amamos, Jesus. Recebemos a tua palavra com humildade, com quebrantamento, e aceitamos, ó Deus, esse desafio de sermos moldados por ela, de sermos transformados por ela. Pai, toda vez que a palavra nos choca, nós já aceitamos que quem tem que mudar somos nós, porque ela é perfeita. Pai, muito obrigado no nome de Jesus. Toca esta igreja. Pai, usa este povo para um projeto lindo, glorioso, tremendo. E abençoe esta liderança com esta visão linda, Senhor. Prospera, enche esta casa de glória, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor nesta noite, nesta manhã.